Fala, jovem, beleza? Vamos aí à questão 40, a oitava questão do nosso simulado. Uma questão que fala de ligações químicas e aí você tem que saber desmembrar as estruturas aí para você poder falar em relação a essas ligações. Dentre os compostos a seguir, indique aquele que apresenta apenas ligações covalentes normais. Jonas, existe covalente anormal? Não. Qual que seria a outra? A ligação covalente chamada dativa ou também chamada de coordenada. Tudo bem? Então vamos lá. O SO3, pessoal, o enxofre, assim como o oxigênio, ele tem dois elétrons desemparelhados e dois pares emparelhados. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, ele é um calcogênio, assim como o oxigênio, tanto o enxofre quanto o oxigênio, eles têm na camada de valência dois elétrons no S e eles têm lá na camada de valência quatro elétrons no P. E aí, seguindo a regra de Rand, a gente põe um de cada vez para começar a preencher o segundo. Então, eles têm dois elétrons desemparelhados, por isso que eu pus dois elétrons sozinhos, e dois pares de elétrons. Tudo bem? E aí, beleza, ele vai se ligar ao oxigênio. Então, o SO3 ele vai se ligar a três átomos de oxigênio. Então, o que você tem que pensar? Um dos átomos de oxigênio que ele vai se ligar vai estar nessa condição. Ele tem os dois elétrons desemparelhados, os dois têm essa característica, e dois pares de elétrons emparelhados. Eu vou até mudar a cor aqui, só para ficar bonitinho para você visualizar bem. Então, ele vai fazer uma ligação aqui, vai interpor esses orbitais, aqui, ó. Então, são duas ligações aqui covalentes normais. Porém, com os outros oxigênios, a coisa vai mudar um pouco. Por quê? Porque ele não tem um enxofre, mas nenhum orbital com elétrons emparelhado. Ele tem dois pares. E para que um par possa se ligar a um átomo, aquele átomo que um par vai se ligar tem que ter orbital vazio. Aí você fala, mas o oxigênio não tem orbital vazio. Pois é. Então esses outros oxigênios que vão se aproximar vão ter que sofrer um processo que nós chamamos de estado ativado. E o estado ativado do oxigênio é o seguinte: ele vai ter que movimentar o elétron dele. Eu vou representar separado esse oxigênio na situação de estado ativado. Lembra que o carbono também precisa estar no estado ativado para fazer as quatro ligações? Pois é, algo parecido vai acontecer aqui. Ele vai estar lá 1, 2, 3. Aí você fala, pô, João, está igualzinho. Tá, mas é só para você entender. Um dos elétrons dele vai sofrer ativação e vai vir para o outro orbital. Consequentemente, esse orbital vai ficar vazio e o outro vai ficar completo, passando a ter três orbitais com pares, porque o resultado seria isso daqui. Ele ficaria assim. Um orbital vazio. E aí, consequentemente, ó, com esses três. E a mesma coisa vai acontecer com esse daqui, ó. Com esses três orbitais emparelhados e com um orbital vazio, o que acontece? Ele ganha o espaço para poder compartilhar esses dois elétrons com esse orbital vazio dele. Só que tem um detalhe. Nessa ligação, o que eu quero que você entenda é que você tem uma pequena diferença. Nessa primeira, eu vou até pintar a bolinha aqui do enxofre aqui, ó, de amarelinha para a gente enxergar melhor. Qual é a diferença da ligação covalente normal para coordenada ou dativa? Na covalente normal, cada átomo que compartilha o par participa com um elétron. Note que as duas primeiras ligações foram covalentes normais. Já na dativa, apenas um dos átomos compartilha o seu par de elétrons.
Para tal fato, o outro átomo tem que apresentar um orbital vazio para que na hora que eles façam a interposição dos orbitais, que é uma ligação covalente, é uma interposição ou sobreposição de orbitais, ele consiga se ligar. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Ele faria uma dupla com oxigênio, perdão, uma dativa com oxigênio, é isso? Ou de repente a gente poderia representar até a dupla aqui, então. Vamos fazer assim, ó. Uma dupla com oxigênio, uma dativa com outro oxigênio, uma dativa com outro oxigênio. Tudo bem? 3 ligantes, todos os elétrons participando de ligação ao redor do átomo central. Então, aproveitando a deixa, 3 ligantes com todos os elétrons participando, eu sei que forma, em relação ao átomo central, né? Eu sei que forma a geometria que a gente chama de trigonal, plana. Beleza? Show de bola? Moléculazinha bem interessante, né? Então SO3 está fora porque ele faz dativa. Cloreto de sódio está fora porque a ligação do cloreto de sódio não é nem covalente, né, gente? É uma ligação o quê? Iônica. Beleza? Olha só, o O3 e o H2SO4, você já começa a imaginar que a possibilidade de ter dativa é muito grande. Por que isso? Bom, basta você entender que o O3, o ozônio, acontece algo parecido. Um oxigênio vai fazer uma dupla com o outro, e aí eles estão estáveis, seria o O2, porém esse oxigênio ainda tem o quê? Aqueles 2 pares de elétrons disponíveis para ligação. Aí veio o outro oxigênio, aqui eles fizeram aquela ligação pelos pares de elétrons que estavam desemparelhados, tudo bem? E aí veio o outro oxigênio e esvaziou o seu orbital, ou seja, ficou no estado ativado, e vai receber uma ligação que? Uma ligação que nós chamamos de dativa. Não precisa ser representada por uma seta, pode ser por tracinho. Aprenda isso, um traço, repita aí, um traço, muito bem, corresponde a um par de elétrons compartilhado, e a dativa é um par de elétrons compartilhado, tudo bem? Temos também o H2SO4. E o H2SO4, né, e essa questão ela é perigosa, tanto para o SO3 quanto para o H2SO4, por uma razão. Porque o enxofre ele pode sofrer expansão do octeto. Se for na forma da expansão do octeto, ele não faz a dativa e faria, ele poderia fazer até 3 duplas aqui, que seria o caso, se estabilizando com 6 elétrons. Perdão, com 10 elétrons. Agora, como existe a possibilidade do enxofre não sofrer expansão, existe uma forma na qual o enxofre segue a regra do octeto e uma que ele é expandido, e 2 expandidas, na verdade, 10 e 12, né? No caso de ele só fazer dupla, ele está se estabilizando com 12, não com 10. Essas expansões do enxofre são casos mais específicos, poderia ser aplicado tanto ao SO3 quanto ao H2SO4, porém há uma forma na qual ele segue a regra do octeto. E ele, o enxofre seguindo a regra do octeto nessas duas moléculas aí, o SO3 e o H2SO4, para que ele siga, ele tem que estar fazendo dativa. Então, eu vou entender que a questão é assim, necessariamente qual molécula que apresenta apenas ligação covalente normal. E aí, necessariamente eu posso dizer para você que não, o enxofre, normalmente quando está se ligando aí a mais de 2 átomos, ele termina fazendo a ligação covalente dativa. Né? O oxigênio da mesma forma. Elementos de um mesmo grupo têm essas características semelhantes. O SO4 é assim, ó, o enxofre com os 2 elétrons dele desemparelhados vão lá e se ligam a um oxigênio, esse oxigênio por sua vez se liga a um hidrogênio, da mesma forma vem aqui no outro elétron desemparelhado se liga ao oxigênio, o outro elétron desemparelhado do oxigênio se liga ao hidrogênio, esses oxigênios nada acontece na estrutura deles, não vão para o estado ativado, e ele termina fazendo a dativa para os outros 2 oxigênios.
Então a resposta, galera, só poderia ser o NH3, em que o nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência fica com par e faz com hidrogênio, né, gente? 3 ligações covalentes normais, beleza? Boa questão.